Boa noite a todos. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal para estudarmos as profecias, as histórias do Gênesis com um viés profético. No estudo de hoje nós analisaremos a história de Sodoma e Gomorra, especificamente a destruição dessas duas cidades e o que isso tem a ver com a destruição final. A execução e a última fase de um juízo descrito na Bíblia, feito e realizado pelo nosso bom Deus. Para iniciarmos nosso estudo, nós vamos começar com uma oração. Vou pedir para a Ivânia orar por nós, pelo nosso estudo, por favor. Amém. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia e pelo privilégio que estamos aqui para estudarmos a tua palavra. Que tudo aquilo que for dito seja para a honra e glória do seu nome, que o teu Santo Espírito possa nos dar sabedoria, possa nos dar entendimento e que possamos crescer, Senhor, a cada dia na tua graça. Amém. Eu oro em especial pelo vida do Jorro, que tem se disponibilizado a nos ensinar a cada dia mais das tuas verdades. E pedimos uma bênção especial para ele e para toda a sua família. Oramos também por nós, por nossos familiares, por aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho eterno, que nós possamos ser luz aonde estivermos. Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então iniciamos nosso estudo com essa ilustração que vocês estão vendo aí. É um estudo que não é tão simples do ponto de vista de entender o amor e a graça de Deus, porque o amor e a sua graça se manifestam de uma forma diferente daquela que estamos vendo nessa ilustração. Mas vemos de que em algum momento a Bíblia descreve que Deus vai destruir. Nós já vimos isso no dilúvio, né? Foi realizado com água e agora nós vemos e estudaremos que agora a destruição será com fogo. Então, o que é a história da destruição, o contexto, onde estavam situadas, qual as características dessas duas cidades que fizeram elas merecer esse castigo, essa execução pela parte de Deus, tá bom? Então, vamos analisar quão importante é nós ouvirmos algumas mensagens de apelo enviadas por Deus para cada uma das cidades e habitantes desse mundo. Vamos começar nossa leitura abrindo nossas Bíblias, ou você pode acompanhar na tela, que está aí através do seu celular, seu computador. O livro de Judas. Judas tem um só capítulo, e o versículo 7. Então, aqui a deixa para nós olharmos para o passado é realizada pelo apóstolo Judas. E a Bíblia diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vamos entender essa expressão, fogo eterno, se isso faz referência a um inferno, a um fogo que vai perdurar pela eternidade, como castigo aos ímpios, e vamos conectar com a destruição que ocorreu nessas duas cidades, tá? Então, essa expressão será utilizada para entendermos o que a Bíblia fala a respeito do castigo, qual é a função de Deus para essa execução, né? E se isso se conecta com o suposto inferno eterno que algumas pessoas mesmo no meio cristão interpretam através da leitura da Bíblia. Como sempre, né? Vamos deixar que o princípio responda como será o fim, tá? O Gênesis tem a resposta para essa expressão, o que significa fogo eterno. Muito bem, continuamos com a Bíblia. Hoje teremos muita Bíblia, então talvez, já peço desculpas antecipadamente, a gente vai já fornecer o texto aqui, porque tem muito texto, como é uma classe bíblica, a gente vai ter Bíblia e mais Bíblia, tá bom? Vejam o que está escrito em 1 João, capítulo 4:8. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vamos usar esse verso para dizer, se porventura alguém, vendo a destruição realizada por Deus, vendo a destruição de Sodoma e Gomorra, ou no futuro, um castigo realizado por fogo, não entender a luz do amor de Deus, pode ser que nós sejamos levados a concluirmos algo errado a respeito do seu caráter. Tá? Então, todas as histórias, todas as atitudes de Deus soberanas descritas na Bíblia têm de ser explicadas sobre a perspectiva do seu amor. Até mesmo uma ação especial, rara, de destruição. Tá? Então, todas as atitudes precisam mostrar o amor de Deus. Se nós não entendermos a partir dessa perspectiva, nós chegaremos a conclusões equivocadas do seu caráter e até mesmo do seu amor. Então, Deus deve ser revelado como um Deus de amor, mesmo quando ele castiga. Pois quando ele castiga, ele está realizando o quê? Justiça. Eu sei que tem pais aqui, né, que eventualmente recorreram à disciplina e ao castigo. Não estou falando de algo físico, né? Estou falando de outro tipo de disciplinas. E vocês vão concordar comigo, né? Que quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. E o nosso Deus tem a mesma característica, tá? Foi assim no dilúvio, é assim na tratativa ao mundo e na maneira como ele trata cada um de nós também. Ok? Então, vamos continuar a leitura. Agora vamos usar uma expressão um versículo dos evangelhos, assim como existe o equivalente no dilúvio, né? Vejam que Lucas 17, 28, 30 diz, como também, da mesma maneira. O que a Bíblia está dizendo? Da mesma maneira, do mesmo modo, ou seja, façam uma equivalência, comparem a história de Sodoma e Gomorra, né? O que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ló é um dos personagens, que nós falaremos daqui a pouco, que estava envolvido na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o que eles faziam? A diferença do dilúvio, eles não só comiam e bebiam e se davam em casamento. O que eles faziam? Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aqui já existe uma dica muito clara de quem vai se manifestar. Eu queria só ter o retorno de vocês. Vocês estão me ouvindo? No chat. Sim. Ah, tá bom, obrigado pela resposta. Eu vi uma mensagem no chat, então tá tudo certo por aqui, por enquanto. Então, quando Deus se manifestar, o que o verso está nos dizendo? Quando o Filho do Homem se manifestar, cairá fogo do céu, tá? Então, peguem essa dica que é fundamental. Para nós entendermos um pouco se eles mereciam ou não, né, esse castigo, vamos fazer uma pergunta muito simples. Como era a convivência, como eram essas cidades, que características tinham? Como era aquela região onde Sodoma e Gomorra estavam assentadas, né, geograficamente? Gênesis 13:10 vai nos explicar. É a história de uma conversação que Abraão teve com Ló, seu sobrinho, e eles precisavam se dividir porque tinham famílias e servos muitos, né? Muito gado, e então eles não podiam ficar juntos porque os problemas começaram a ocorrer entre as famílias, filhos, né? E posses. Então, Abraão, como um bom líder e querendo o melhor para o seu sobrinho, ele deu a opção dele escolher. Então, a Bíblia diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar.
Vejam que interessante, eles tinham uma geografia muito particular, peculiar, e eles tinham fertilidade, tá? Então, eles eram provistos de água, um rio, e era um vale muito bonito, ok? Então, Deus abençoou a geografia daquele lugar. Vamos falar um pouco do entorno, né? Como era antes e agora como ficou depois. A região em que estava localizada Sodoma e Gomorra era na região da Palestina, e muitos acreditam que ali hoje se encontra o Mar Morto. Então, tudo foi destruído, tudo foi consumido pelo fogo, não há registro posterior na Bíblia, nem muito menos histórico, né, arqueológico, da existência de Sodoma e Gomorra, registro. Né? Então, se tudo pegou fogo, tudo foi destruído, não há evidência. Mas, pela localização, né, onde Abraão estava, onde ele acampou, por onde ele passou, etc., etc., os teólogos identificam que pode ser que Sodoma e Gomorra tenham sido estabelecidas na região do Mar Morto. Então, ali nós temos o quê? O maior desnível negativo, ou seja, né, do nível do oceano, do mar, para baixo. Em relação ao nível do mar, um delta de 427 metros. Vejam a diferença, né? É lógico que a água do mar não vai para lá, porque existem campinhas, né, montanhas e terra que impede que a água chegue até aquela região. Mas o desnível da água do Mar Morto até o nível do mar é de 427 metros. Então, algo aconteceu com aquele lugar que provocou esse desnível, né? Ali, outrora foi uma região muito fértil e bela, e hoje é um lugar onde não existe vida, o próprio nome, né? É o Mar Morto. Então, vamos adiante. O que a Bíblia diz em relação aos homens? Vamos falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas vejam o que diz Gênesis 13, 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, aí está um motivo-chave do motivo pelo qual Deus levou à destruição dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, agora nós vamos desdobrar, vamos descrever quais tipos ou características principais dos pecados de Sodoma e Gomorra. Tá? Existem 3 principais que a Bíblia descreve. Não estamos tirando nada do nosso pensamento, do nosso raciocínio, não estamos especulando, a própria Bíblia vai descrever quais são esses 3 tipos. O primeiro deles é descrito em Gênesis 19, 4. Vejam o que diz a Bíblia. E antes que se deitassem, cercaram a casa. Está falando dos sodomitas, né? Dos habitantes de Sodoma, que cercaram a casa de Jó, quando ele recebeu 2 visitantes ilustres, que nós vamos descrever daqui a pouco melhor. Então eles cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros. Quantos homens foram atraídos para a casa de Ló, então? Desde os mais novos até os mais velhos. Qual era o propósito e intenção desses homens cercando a casa de Ló? E principalmente vendo que Ló tinha recebido 2 visitantes que não eram da cidade. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite, trazendo-os fora, né, a nós, para que os conheçamos? Vamos explicar aqui, nós vamos mostrar os textos para que vocês tenham a certeza de que esses 2 homens, na verdade, eram anjos de Deus, né, enviados por ele para resgatar aqueles que quisessem sair de Sodoma e Gomorra. E eles foram com uma missão especial, resgatar Ló e sua família. Como eram anjos personificados como figura humana, então eles eram belos, formosos, tinham características totalmente diferentes que aquelas que as pessoas tinham em Sodoma e Gomorra. Portanto, os homens de Sodoma e Gomorra, eles pediram, ameaçaram, imagino que gritaram a Ló e disseram: traz eles para fora,
para que os conheçamos. Esse termo é muito importante. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a palavra conhecer se utilizava para quando um homem e uma mulher tinham relações. Então, por exemplo, e Abraão conheceu a Sara e ambos tiveram o filho Isaac. Tá? Então, a palavra conhecer, no original, significa ter relações sexuais. Então, e aí você vai encontrar, você pode usar o Google, você pode colocar isso, né? O que significa conhecer no original, no texto do Antigo Testamento, você vai descrever de que é isso. Então, o que os homens estão propondo aqui é que eles queriam esses dois anjos, que para eles eram homens, para que tivessem relações sexuais com outros homens. É isso mesmo, do jeito que você está ouvindo. Então, terrível era a depravação e o pensamento desses homens, que todos os que estavam fora queriam e tinham o mesmo propósito. E é por isso que até hoje existe o termo sodomia, né? Quando se fala em depravação sexual, orgias e etc. Então, nós estamos falando aqui de quê? Uma condição de relação entre pessoas do mesmo sexo. O tempo que nós estamos vivendo, será que nós vemos algo semelhante ocorrendo no nosso mundo? Passeatas, propagação, divulgação de eventos, com o mesmo cunho e o mesmo fim? Por isso, a história vai se repetir e para onde Sodoma e Gomorra se encaminharam, o nosso mundo também está se encaminhando a passos muito, muito grandes e muito rápidos. Qual é a segunda característica ou pecado, né, mais destacado de Sodoma e Gomorra? Gênesis capítulo 19, versículo 9. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Esses homens estão falando de Jó. E eles estão falando, olha, você não é daqui, você veio de outro lugar, você se instalou nesse lugar e você está querendo ser o nosso juiz. Estão, né, indignados, reclamando com Ló. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. A violência era uma característica natural entre os habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, eles eram violentos contra si, contra os estrangeiros e contra os outros povos vizinhos que moravam ao redor. Eu me esqueci de um detalhe. No texto que você for estudar depois da nossa classe, você vai encontrar de que Ló, querendo proteger os anjos, ele ofereceu 2 filhas dele a esses homens depravados, de forma que esses homens rejeitaram essa proposta de Ló. Então, imaginem ao ponto, né, que eles chegaram de não aceitar essa proposta realizada por Ló. Tá? Qual é a terceira característica, o pecado que se destacava nessas 2 cidades? Ezequiel 16:48 diz o seguinte: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Quais são essas características? Versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. O que está dizendo aqui? Que eram cidades ricas, prósperas, porém com orgulho, soberba, abundância e não compartilhavam o que eles tinham com os pobres. Eram avarentos, né? A avareza caracterizava esse povo dessas 2 cidades. Será que algo parecido está ocorrendo hoje com o mundo em termos de violência? Nós estamos vivendo uma época de guerra, né? E a violência em lugares, mesmo em países que não existem guerra, é visível, né? Entre famílias, entre torcidas, entre
entre vizinhos, por qualquer coisa e qualquer discussão simples já se parte para uma briga e uma violência desproporcional. Então, vejam como nós, como seres humanos, estamos repetindo os mesmos pecados e os mesmos defeitos de Sodoma e Gomorra. Judas vai esclarecer um pouco mais a respeito. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e forneceram na contradição de Coré. Talvez para quem não conhece, né? Caim se caracterizou por fazer um sacrifício da maneira que ele quis, tá? Resumindo bem rapidamente, não do jeito que Deus quis. Balaão se caracterizou por querer receber dinheiro, ele era um profeta de Deus, e ele quis receber dinheiro para amaldiçoar Israel, né? Esse dinheiro seria pago por um rei inimigo de Israel. Então, novamente, o quê? Alguém com vontade para fazer o que ele quisesse e alguém com muita avarícia. E o próximo é Coré. Coré também, na época de Israel avançar para tomar Canaã, Coré roubou os itens que foram conquistados na cidade de Jericó. Então, esses homens eram avaros, avarentos, caracterizando a mesma atitude dos habitantes de Sodoma. Eles tinham tudo, bênção, fertilidade, água, prosperidade, e eles nunca souberam compartilhar e muito menos aproveitar tudo isso. Muito bem. Será que Deus estava alheio a tudo isso e ao tempo todo que essas pessoas viveram naquela planície, naquele vale? Agora vamos analisar e vamos ver quais são as advertências que Deus enviou para esse povo, tá? Porque Deus nunca castiga sem antes enviar uma mensagem de arrependimento, um aviso da destruição para que as pessoas possam decidir e se afastar do mal. Quais foram as advertências que Deus enviou para advertir as duas cidades? Leamos o que diz Gênesis 18, 1 a 2. Agora está falando Abraão aqui, tá? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Esse homem que estava assentado à tenda, na figura e na ilustração aqui, está aqui à esquerda, sentado é Abraão. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens. Esses homens, na verdade, do jeito que o texto está escrito, na verdade, eram anjos, em pé junto a ele. São os mesmos que depois nós vimos nos textos anteriores, né, que foram enviados para Sodoma e Gomorra e entraram na casa de Ló. Então, estamos voltando um pouquinho na história, né, perdão, retrocedendo um pouquinho na história, para vermos que esses 3 anjos se encontraram com Abraão. Então, eis que ele viu 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Abraão era um homem de Deus, ele vivia pela fé, e ele reconheceu que esses 3 homens não eram homens, na verdade, eles eram enviados por Deus, tá? Então, por isso ele tomou essa atitude de reverência. O que diz o verso 3? E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Isso indica de que Abraão reconheceu que um dos 3 era especial, ele era peculiar, tá? E ele dirigiu essas palavras a ele. Então, o que vai ocorrer agora? Prestem atenção nos pequenos detalhes que nos dão sinais do que vai ocorrer aqui. Gênesis 18, 16 a 22. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão
ia com eles, acompanhando-os. Então, nós vemos que 3 anjos foram para a tenda de Abraão, e Abraão saiu com eles rumo à cidade de Sodoma e Gomorra. Creio eu que aqui esses homens mensageiros, né, porque anjo significa mensageiro, explicaram a missão que eles tinham de resgatar a família de Ló e aqueles que quisessem abandonar a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, os 4 saíram da tenda de Ló de Abraão e foram para Sodoma. Então, são 4, ok? São 4, 3 anjos e Abraão que saíram com destino a Sodoma e Gomorra. Aí vem a questão interessante. Quando nós lemos Gênesis 19:1, por que apenas 2 personagens dos 4 chegam ao destino, à casa de Ló? O texto diz: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Ló teve a mesma atitude que Abraão, reconheceu que eles eram especiais, que eram anjos, e se inclinou. Porém, onde é que foram parar os outros 2, se foram 4 que saíram da tenda de Abraão? Apenas 2 chegaram na casa de Ló. O que aconteceu com o terceiro? Quem era o terceiro personagem? Nós já temos uma dica, né? Lembram quando, da maneira que Abraão se expressou a ele, ele disse Senhor, né? Sabendo que um dos 3 era líder. Quem era esse personagem? Vamos deixar que a Bíblia responda isso para nós. Gênesis 18:22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Essa expressão, diante da face do Senhor, se refere a que esse Senhor era Cristo, era Jesus, ok? Então, esse personagem era Jesus Cristo. E Jesus Cristo se faz presente ao longo da história da Bíblia. Ele não aparece apenas na cruz do Calvário, ele foi a coluna de fogo, ele era a rocha, ele era a coluna de nuvem no deserto, ele foi o autor da criação. Então, Jesus está trabalhando pela salvação da humanidade ao longo da história. Inclusive, e por amor, ele desceu até o vale de Sodoma e Gomorra com uma missão especial. Então, Jesus ficou com Abraão, ali nas redondezas da tenda dele, conversando, porque Abraão era filho de Deus, né, servo de Deus, e apenas 2 dos 4 partiram para Sodoma e Gomorra. Então, vamos agora fazer um estudo no aspecto de quais são as mensagens que esses seres celestiais enviaram para Sodoma e Gomorra. Existe uma mensagem de um deles, vamos chamar de mensagem do primeiro anjo, tá? Gênesis 18, 23 e 24, diz o seguinte: e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Vejam a característica do servo de Deus, né? Intercedendo pelos ímpios. Nos últimos dias, a característica dos filhos de Deus também será a mesma. Interceder, clamar, chorar, gemer, em oração, em clamor, pelos familiares, pelos amigos, vizinhos, pelas pessoas que são ímpias e que estão sem saber que a destruição se aproxima. Ok? Vejam a analogia que estamos começando a fazer entre o passado e o futuro. A Bíblia continua dizendo, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, perceberam a palavra justo, justiça? É o teor da mensagem dessa primeira intercessão
que Abraão faz a um dos enviados, ao primeiro anjo. Então, o primeiro anjo apresenta uma mensagem de julgamento, justiça, né? Um justo, para não castigar justos e ímpios. E ele vai fazer uma separação entre ambos os grupos, intercedendo pelos justos, tá? Para que os justos não sofram como os ímpios mereciam, ok? Vamos agora para o que diz uma segunda mensagem de um segundo anjo. Gênesis, capítulo 19, versículos 12 e 13. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens desta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Qual é a mensagem desse segundo anjo? Sair do local que receberá o juízo, o castigo de Deus. Perceberam? Retirar o povo que ainda pode se arrepender do grupo que receberá o castigo e a punição. Ok? Então, alguns que já são talvez mais estudiosos ou já estão, né, já fizeram o curso de Apocalipse, no mínimo básico, já estão conectando com 3 mensagens angelicais que existem no livro de Apocalipse. Isso mesmo. Lembra quando eu falei que nós poderemos entender melhor o livro de Apocalipse depois de terminarmos a nossa série de Gênesis? Então, nada mais estamos fazendo o quê? De passarmos os princípios, a essência das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos que estão em Apocalipse 14. Se você tem curiosidade, eu vou mostrar uma comparação daqui a pouco, mas você vai ver que, na essência, essas mesmas mensagens de Gênesis e Apocalipse 14 se repetem, ok? Ainda tem mais a respeito desse segundo anjo, Gênesis 19, 14. Então subiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Os filhos de Deus, no futuro, terão uma mensagem para chamar para sair e abandonar, não Sodoma e Gomorra, e sim abandonar Babilônia. Muitos aceitarão, muitos se arrependerão, mas muitos também se negarão a aceitar o convite de Deus. Perceberam? Sai dela, sai de Babilônia, sai de Sodoma, sai de Gomorra. Ok? Então, o segundo anjo apresenta uma mensagem para abandonar a cidade devido ao castigo que chegaria por causa da sua pecaminosidade. E você acha que até aqui foi coincidência? Vamos ver o que diz a mensagem do terceiro anjo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Qual é a consequência dessas duas mensagens rejeitadas? Um terceiro anjo provavelmente enviou, certamente, né? O próprio Deus, Jesus estava lá. Ele fez descer fogo do céu. Ou seja, foi o quê? A execução. Quem não saiu, recebeu o castigo. E Sodoma e Gomorra foram queimadas. Então, o terceiro anjo vai apresentar o quê? Uma mensagem de castigo. Quem não sair, quem não receber uma marca, aliás, quem receber a marca, receberá o castigo, né? Eterno. Então, vejam que interessante. Se lembram que no episódio da história do dilúvio, a porta da arca representava a porta da graça, que se fechou? Qual foi o momento limite que Deus concedeu graça para Sodoma e Gomorra? Do mesmo modo, isso é fantástico, né? Deus teve um tempo de graça para que qualquer um dos violentos, depravados, fornicadores, avarentos, pecadores de Sodoma pudesse entrar para dentro da graça e aceitar e ser salvo pela mão dos anjos enviados ali. Vejam,
Gênesis 19:10 diz o seguinte: aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Essa expressão, quando nós lemos a Bíblia, e essa história passa totalmente desapercebido. Os anjos levaram Ló para dentro e como Ló falou para eles, né, para os genros, para entrarem, as filhas, e todos quem quisessem se salvar, porque no diálogo entre Ló e esses anjos, os anjos falaram, quem aceitar esse convite estará salvo, e nós levaremos todos vocês para fora da cidade em segurança. Quando todos decidiram, então os anjos puxaram Ló para dentro, e as suas filhas, né? Então a porta se fechou. Qual era essa porta? A porta da graça. Não havia mais oportunidade para aqueles indivíduos depois que a porta foi fechada por quem? Pelos anjos de Deus. Que interessante, né? Então, vejam essa comparação. Vamos comparar com mais detalhe. O episódio do dilúvio e a história de Sodoma e Gomorra. Houve um tempo de graça no dilúvio enquanto a porta da arca estava aberta. Então, houve um tempo de graça enquanto Abraão estava intercedendo pelas duas cidades, né, perante os anjos. O fim da graça terminou para os habitantes antediluvianos quando a porta da arca foi fechada. E mesmo assim, houve 7 dias de espera do momento do fim do tempo de graça até o início da execução do castigo, né, através do dilúvio. Da mesma maneira, 2 anjos colocaram Ló para dentro da casa e a porta foi fechada. E os ímpios ficaram de fora sem saber que estavam perdidos. Os ímpios no dilúvio ficaram zombando de Noé durante 7 dias, gritando, onde está a chuva? Cadê o seu Deus? Onde está o dilúvio que você falou que ocorreria? Você está brincando com os animais ali dentro, o que está acontecendo com você? Sai para fora, né? Imaginem a zombaria que ocorreu quando os homens de Sodoma e Gomorra viram a porta fechada, né? A violência, continuaram gritando, zombando da... Ambos os grupos não sabiam que estavam perdidos, mas ainda não tinham sido destruídos. O castigo veio para os antediluvianos, o dilúvio caiu, e o fogo caiu para os de Sodoma e Gomorra. Então, versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O versículo 28 ainda diz o seguinte, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Desceu enxofre e fogo e consumiu toda aquela cidade. E a fumaça se via de longe, né? Então agora vamos para aquele texto, aquela expressão, voltar ao texto de Judas, e no final do texto diz, né? É que essas cidades, né? Havendo-se entregue à fornicação e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vamos analisar agora essa expressão, tá? Como é que foram reduzidas as cinzas? Vocês viram aqui no texto? E a fumaça, tudo que é queimado gera fumaça, né? Gera cinza. Como é que essas cidades foram consumidas, viraram cinza e não existe registro nenhum da existência dessas cidades, seus muros, templos, palácios, casas. E, ao mesmo tempo, como podemos entender o que Judas descreve como o fogo eterno? Como é que o fogo ainda existe, mas não existe mais a existência dessas cidades? Vamos tentar entender o que isso significa? Tá? Será que Sodoma e Gomorra foram submetidas ao fogo eterno? Onde está esse fogo que nós não estamos vendo na Palestina e em nenhum lugar do mundo?
O que significa fogo eterno, então? Se hoje, se é eterno, deveria estar acontecendo até os nossos dias. Como nós não estamos vendo, como nós podemos entender essa expressão? Porque em Judas também se descreve que essas duas cidades viraram cinza. Como assim? Se viraram cinza, depois de consumirem toda a matéria-prima, né? E depois de toda essa matéria ter se desfeito e ter virado cinza, como é que o fogo ainda está acontecendo? Então, será que elas ainda estão se queimando? Não, isso não está ocorrendo. Então, como entender essa expressão fogo eterno, tá? Vamos deixar que a Bíblia responda e nos explique o que significa isso. E o que isso tem a ver com o inferno, se é que ele é eterno. Vejam que o que Deuteronômio diz a respeito de Deus, tá? Deuteronômio 4, 23 e 24. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa, que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, o que ele é? É um fogo que consome. Ele é um Deus zeloso. O que está sendo dito aqui? Que Deus é fogo que consome. Vocês lembram que a gente deixou em destaque, né? Quando eu falei que o fogo veio do Senhor? Por quê? Porque ele é fogo. Se você for ler na sua Bíblia, Hebreus 12, 29 diz o seguinte: nosso Deus é um fogo consumidor. O apóstolo Paulo está parafraseando o que Moisés disse em Deuteronômio. Então, se Deus é fogo consumidor, ou tem esse fogo consumidor, e nós sabemos que Deus é eterno, isso significa o quê? Que, de fato, esse fogo é eterno porque Deus se manifesta através da sua presença, né? É como fogo que consome. Vocês querem algumas evidências? Êxodo 24, 15 a 17. E subindo Moisés ao monte, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Quando Moisés voltou da presença de Deus, como era a aparência de Moisés diante dos israelitas? Ele brilhava, tinha uma luz. Por quê? Porque estava refletindo a natureza totalmente brilhante e gloriosa de Deus, como se fosse fogo consumidor. Então, a sua glória, que é eterna, se manifesta como fogo. E se ele é eterno, o fogo também é eterno. Percebem? Vejam Gênesis 19, 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Então, amarrando tudo que nós estamos lendo aqui, a Bíblia nos está dizendo de que a manifestação física da sua glória, que é um fogo eterno, se concretizou fisicamente através de fogo e enxofre, de forma que isso destruiu as duas cidades. Então, tanto Judas quanto o livro de Gênesis estão em aparente contradição, mas não estão se contradizendo na verdade. O fogo eterno existe e ele é Deus, representação da sua glória, mas esse fogo não está ardendo na região das campinas de Sodoma e Gomorra, porque esse fogo destruiu tudo que existia ali. Perceberam? Então, o fogo, o inferno, né, ele não vai existir para sempre. Ele só vai existir enquanto queimar ou consumir a matéria que está consumindo. Ok? Mais textos. Vejam o que diz Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, e agora está falando do futuro, vejam a conexão futura. E todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz. Raiz está se referindo o quê? Ao originador, a raiz de todo mal, Satanás. Nem ramo, ou seja, nenhuma descendência, nenhuma das suas famílias, né, dos que foram enganados sobreviverão. Então, o fogo será usado para consumir no futuro
todos aqueles que não aceitarem a graça de Deus. Todos estão sendo advertidos hoje, né? Através desse estudo ou através de diversos meios que Deus provê. Então vejam o que diz aqui. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Daquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:3. Então, vocês querem ver o que Jesus fala a respeito disso? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Deus se manifestar diante do pecado e dos pecadores, eles serão exterminados e fulminados. Isso tem tudo a ver, né? Quando nós relembramos o episódio de Moisés, né? Se qualquer um de nós, na condição de pecado, nos apresentarmos diante de Deus, santo, puro, né? Glorioso, nós seríamos aniquilados, porque a sua presença nos consumiria como fogo. Por isso, nós estamos num processo de santificação, para, pelo poder de Cristo, pela graça dele, nós sermos transformados à semelhança em espírito, né, e também num dia, quando nós formos transformados fisicamente, quando Jesus voltar, e nós nos apresentarmos diante do Pai, diante de Jesus, e não sermos consumidos pelo fogo. Ele continuará sendo fogo, mas os seus filhos não serão consumidos. Então, os ímpios um dia deixarão de existir para sempre, pois serão reduzidos a cinza, assim como ocorreu com Sodoma e Gomorra. A pena é eterna, não o castigo, ok? Então, o castigo não é eterno, porque o fogo não vai ficar queimando essas pessoas para todo sempre. Imaginem que horror seria isso, né? Isso não reflete a característica do caráter de Deus, um Deus de amor misericordioso. O resultado é eterno, mas não o processo do castigo. Quem é o interessado para que você e eu acreditemos que o inferno será eterno, se não é Satanás? Com a doutrina de um fogo eterno, de um inferno eterno, as pessoas deturpam o caráter amoroso de Deus. Nós não podemos examinar apenas o caráter de Deus por um dos seus lados, tá bom? Vejam que Deus é duas coisas ao mesmo tempo e da maneira mais sábia possível. Ele é misericordioso, né? E justo. Se ele fosse justo apenas, todos nós estaremos mortos, porque a paga do pecado é a morte. Se ele fosse misericordioso apenas, todos nós seríamos perdoados e não precisaríamos morrer, não precisaríamos de um Salvador. Deus é a combinação entre amor e justiça. A Bíblia, Ellen White, né, tem um texto onde ela diz de que a justiça e a misericórdia de Deus se beijaram na cruz do Calvário. Jesus morreu por amor e por justiça. Por amor para nos salvar, nós que não merecíamos, e por justiça porque alguém precisava pagar o preço que era necessário pelo pecado. Então, a atitude que Deus está tomando aqui de castigar com fogo é uma atitude de misericórdia e justiça ao mesmo tempo combinadas. Por isso que nós não podemos dizer, sem conhecer a palavra de Deus, Deus não ama os seres humanos, pois ele vai destruir e vai queimá-los um dia com fogo. Isso é uma conclusão parcial. Uma outra conclusão totalmente parcial seria dizer: Deus nunca vai destruir o ser humano, ele é tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso, que ele vai deixar a todo ser humano pela eternidade, né? Reconhecer, crescer, amadurecer. Então, essa filosofia, esse pensamento não bíblico, se casa com o engano da reencarnação. É pela reencarnação que supostamente um Deus vai prover milhares e infinitas oportunidades, até que um dia uma pessoa consiga entender o amor de Deus e se assemelhar a ele, e ele chegue a um nirvana, né, a um patamar espiritual do qual ele não conseguiu nas primeiras oportunidades.
Então, duas mentiras. Primeiro, não existe reencarnação, a nossa única oportunidade é agora em vida, porque após a nossa morte nós descansamos e aguardamos o dia da ressurreição para recebermos o justo juízo de Deus. Essa é a primeira mentira, né? Não existe oportunidade depois da nossa morte. E a segunda, Deus não vai deixar de que nós, né, soframos. Imaginem, né? 10.000 reencarnações para eu perceber de que não preciso usar drogas, por exemplo. Que tristeza, 9.999 reencarnações para eu conseguir amadurecer como espírito e então dizer as drogas me fazem mal. Não sei, tô criando uma fábula aqui, uma situação totalmente hipotética que não vai ocorrer. Mas só para a gente entender de que não existe lógica, tá? Esse pensamento foi criado pelo inimigo das almas para levar o quê? Para prender, aprisionar muitas pessoas com um suposto laço, né, de amor provisto por Deus, ok? Então, vejam o que o texto diz agora de Satanás. Pela multidão de suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza. Ezequiel 28 fala e descreve a Satanás. Então, Deus vai destruir também Satanás e no final do texto diz o quê? Nunca mais existirá. Então, Deus vai destruir, tá? Por que a destruição é um ato de misericórdia? Imaginem uma pessoa que usa drogas ou ela, né, pelo pecado que ela tem, ela vai se consumindo, né? Já ouviram falar da overdose? Às vezes, a destruição da humanidade é melhor pela intervenção divina do que pela overdose de pecado. Nós nos caminharíamos certamente para a autodestruição se não fosse a intervenção de Deus. E essa autodestruição seria tão dolorosa, tão mais penosa do que a própria destruição pelo fogo. Então, analisemos na perspectiva do caráter de Deus de que o castigo pelo fogo é um ato de misericórdia de Deus para com os que não aceitaram se arrepender e entregar suas vidas a Ele. 1 Timóteo 6,16. O que diz? Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra, poder, sempre eterno. Amém. Esse texto já nos diz, né, de que não existe nenhum homem, ser humano ou alma imortal. Apenas Deus é imortal. Nós seremos imortais se nós entregarmos nossa vida a Cristo e nós formos levados para o céu, e daí em diante, né, poderemos usufruir da bênção da imortalidade. O texto de 2 Tessalonicenses continua. E a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os seus anjos e do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória, fogo para os ímpios do seu poder. O que você faz quando você descobre numa caixa de maçãs que existe uma que já está podre? Se você, com, né, o mínimo de lógica humana, joga fora, destrói, joga para o lixo, queima, destrói, etc., uma das maçãs para não contaminar as demais, é mais ou menos isso que Deus vai fazer com os ímpios, né? Chegará um limite, um ponto em que melhor será destruir as maçãs podres para não contaminar as maçãs boas. Então, quem estará de fato submetido à ação do fogo eterno? Qual é a conclusão que nós chegamos? Os salvos ou os perdidos? Se Deus é eterno, né? E o seu caráter, a sua glória se manifesta através de fogo, e os filhos de Deus estarão com ele pela eternidade, serão os salvos, os filhos de Deus, que estarão submetidos ao fogo eterno, e não os ímpios, né? E é triste ver de que a maioria dos cristãos pensa exatamente o oposto.
que serão os ímpios que serão submetidos a um fogo literal e físico eterno. Vocês querem a comprovação? Isaías 33, 12 em diante. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Os pecadores de Sião se assombraram. O temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? E aí vem a resposta. A Bíblia faz a pergunta e a Bíblia dá a resposta. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar em derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas estarão certas. Os filhos de Deus transformados terão essas características exatamente opostas às características pecaminosas de Sodoma e Gomorra, e serão eles submetidos ao fogo consumidor que não os consumirá. Eles terão o quê? O mesmo brilho e a mesma aparência refulgente de um fogo pela eternidade. Então, os justos habitarão no meio das chamas eternas, na presença de Deus, e não serão destruídos. Que triste, né? Como as igrejas hoje pensam exatamente o contrário. Ação do engano, ação da mentira e ação do inimigo. Muito bem, vamos terminar nosso estudo. Eu vou precisar de uns 5 minutinhos, um pouquinho mais do que isso, para a parte que nós demos uma pincelada muito rápida. Lembram-se das 3 mensagens angelicais que foram enviadas por Deus para Sodoma e Gomorra? Muito bem. Vamos agora para Apocalipse, né? Vamos agora mostrar de que Deus tem as mesmas mensagens, né? De justiça, separar os justos dos injustos, a mensagem do primeiro anjo. O segundo anjo, ele é chamado para... a mensagem é sair, né, das cidades, abandonar o grupo de pecadores. E a terceira é para não receber o castigo de fogo e enxofre, certo? Esse é o teor e a essência das mensagens dadas a Sodoma e Gomorra. Vamos para o espelho de Gênesis, vamos para a simetria dessas mensagens que se encontram em Apocalipse 14, mais conhecido como a mensagem do primeiro anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Está falando de quê? Juízo. Mesmo teor da mensagem do primeiro anjo de Sodoma e Gomorra. Então, o juízo vai fazer o quê? Vai investigar, vai separar, usando os registros da Bíblia, os livros, os escritos, vai separar os justos dos ímpios. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Mesma essência, mesma mensagem. Vocês querem ver como se repete isso na mensagem do segundo anjo? Apocalipse 4, 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, poderíamos dizer, né? Caiu, caiu, ou cairá, cairá Sodoma e Gomorra, que é caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai de Sodoma, sai de Gomorra, sai de Babilônia, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Você gostaria de entender o que representa a Babilônia? E talvez a pergunta mais difícil de responder para cada um de nós. Será que você se encontra em Babilônia?
Será que Deus está fazendo um convite para você abandonar Babilônia hoje, conhecendo estas verdades? Quando nós estudarmos o Apocalipse, você poderá entender um pouco melhor isso. Mas, na essência, os pecados de Sodoma e Gomorra se encontram espalhados no mundo, misturados com outros tantos, né? Desvios da verdade, mentiras do engano. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Na essência, perceberam? Mesma mensagem do segundo anjo de Sodoma e Gomorra. O que diz o terceiro anjo? Apocalipse 14, 9 a 11. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa e não na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Vocês lembram? O fogo, o enxofre que receberam? Então, quem não sair de Babilônia e quem adorar a besta e receber a sua marca, receberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com quê? Olha a simetria, olha as mesmas palavras, até pela concordância nós poderíamos chegar à exatidão, né, entre Gênesis e o livro de Apocalipse. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Agora você consegue entender, né? As consequências desse castigo serão eternas, mas eles não ficarão atormentados, agonizando, clamando, sofrendo, né? Por causa do fogo pela eternidade. Enquanto eles forem consumidos, eles sofrerão. Quando eles forem consumidos, eles deixarão de existir apenas. E assim nós podemos entender de que o inferno não é eterno. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. E o que nós podemos dizer da porta da graça, que foi a porta da casa de Ló, que foi fechada por aqueles dois anjos? Vejam que até nisso o Apocalipse 22 vai ter, né, uma semelhança. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vocês têm percebido o que tem acontecido nesses últimos tempos de pandemia, de guerra? Quem está buscando a Deus está buscando com maior intensidade. Quem está nem aí com a morte, com a crise, com o desespero, com a doença das pessoas, continua a vida do jeito que ela tocava antes da pandemia, antes da guerra, né? É mais uma guerra, outras pandemias virão, vamos divertir, vamos, né? Vamos comer e beber, que isso sempre ocorreu e a gente tem que viver essa vida para desfrutar dos prazeres. Infelizmente, é uma triste realidade, né? Então, quem poderá habitar com Deus? Os que adoram a Deus, os de puro coração, aqueles que se tornarão semelhantes a Ele quando Ele se manifestar, e aqueles que verão, então eles verão o seu rosto e não morrerão. Precisamos passar por um processo de transformação espiritual para que nós não sejamos consumidos. Muita gente acha que no dia em que Jesus voltar, ele como uma varita mágica, ele vai transformar as nossas decisões. O que ele vai tirar é a natureza pecaminosa e nos dar uma natureza santa espiritual. Mas isso não tem nada a ver com o nosso caráter, com as nossas decisões. As nossas tendências podem ser controladas pela graça e poder de Cristo através da escolha racional que cada um nós fazemos. Deus respeita nossas escolhas e Ele quer que nós usemos o seu poder para que sejamos transformados. Deus não vai modificar o nosso caráter quando Jesus voltar. Muitos cristãos, inclusive na nossa igreja, são levados a um engano sutil de pensar de que nós não precisamos ter a semelhança do caráter de Cristo antes da volta de Jesus. Triste, sutil e cruel engano. Poucos se salvaram
no dilúvio e poucos se salvaram em Sodoma e Gomorra. Quantos se salvarão quando Jesus voltar? A Bíblia diz de que serão milhares e serão muitos, mas em proporção aos ímpios serão poucos. Por isso que nós precisamos, e estamos compartilhando, nós precisamos estudar cada vez mais para levar esse convite a muitas pessoas e a muitos dos que já conhecem, né, sobre a palavra de Deus, para entender o que precisa ocorrer com cada um de nós antes da segunda vinda de Jesus. Então, terminamos com esta comparação entre os grupos que existirão no futuro, olhando para os grupos que existiram na história de Sodoma e Gomorra. Abraão representa a todos aqueles que já andavam com Deus antes da destruição e continuarão andando com ele e serão salvos. Os justos intercederão pelos pecados dos ímpios no futuro. Abraão representa esse grupo. Ló representa o grupo de pessoas que não abandonou as cidades, não saíram das cidades quando havia tempo, né? Representa o grupo de homens que se deixaram levar pela questão material, talvez, mas que se arrependeram e decidiram sair de Sodoma e Gomorra pouco antes do fim do tempo da graça, ok? A esposa de Ló, e nós não analisamos, muitos sermões são falados a respeito disso. A mulher de Ló, ela virou e, embora o anjo tivesse falado, não era para virar, porque aquele que virasse se converteria em sal, ela virou por causa de aquilo que ela estava deixando para trás, né? Bens, amigos, propriedades, nós sabemos, e ela se converteu em sal. Ela representa quem? Aquelas pessoas que têm o seu coração nos tesouros, nas casas, nas lembranças, e tudo aquilo que o nosso legado, né, pode ser deixado aqui nesse mundo. Então, elas até podem fazer parte do chamado grupo de Deus, mas elas, no final dos dias, não serão salvas. Tá? E, finalmente, os habitantes de Sodoma e Gomorra representam os ímpios, que já praticavam a impiedade, receberam o convite para o arrependimento, rejeitaram e foram destruídos. A qual grupo você vai pertencer? A qual grupo você pertence hoje? A qual grupo pertenço eu hoje? Será que nós estamos com o desejo intenso de conhecer mais a palavra de Deus para pedirmos perdão pelos nossos pecados? E hoje, né, talvez se fazemos parte do grupo dos justos, estamos intercedendo por aqueles que ainda não conhecem. Se nós intercedemos por alguém que é ímpio, que nós nem conhecemos, é porque nós amamos essas pessoas. E o amor que tem essas características provém de Deus. Ainda haverá oportunidade para muitos de nós, se nós estamos na condição de Ló, ainda enraizados em qualquer uma das situações que o mundo possa nos atrair. Pode ser uma profissão, pode ser o trabalho, pode ser uma riqueza, pode ser uma cidade, pode ser uma família. O que é mais importante para nós hoje? Se sabemos que daqui a pouco Jesus virá nos buscar e nós não levaremos nada, né? Seja para o túmulo ou para o céu. Será que existe alguma coisa que nos prende a esta terra? Ainda haverá oportunidade para você, se hoje você está ou se considera no grupo representado por Ló. Tomara que nenhum de nós que estão aqui, que estão ouvindo, sejam representados pela mulher de Ló. E eu tenho certeza de que nós, pelo poder e graça e pela ação do Espírito Santo, poderemos tirar os que ainda são ímpios, que estão lá fora e precisam ouvir estas mensagens, de arrependimento, de graça, de perdão e de misericórdia. A destruição vem e nós não precisamos nos arrepender porque a destruição vem. Esse não é um arrependimento verdadeiro. Uma verdadeira entrega, ela é reflexo de entendermos e agradecermos o que Jesus fez por nós. E o que Jesus tem feito por nós são grandes coisas que nós um dia entenderemos. Que Deus abençoe a sua decisão no dia de hoje, para você fazer parte do grupo que estará um dia ao lado do fogo consumidor e não será consumido. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas mensagens,
repetidas e inúmeras de um primeiro, segundo, terceiro anjo. Hoje, Senhor, nós somos responsáveis por compartilharmos essas verdades com aquelas pessoas que ainda não conhecem. Que Teu Santo Espírito possa tocar o coração de cada um de nós e das pessoas que receberão estas ou outras mensagens quando nós falamos de Cristo, que Ele está voltando e que se configura a última fase do juízo. Um juízo que, na verdade, trará justiça para todas as injustiças que foram e estão sendo cometidas até os nossos dias. Pessoas inocentes sofrendo, tendo doenças. Senhor, nós almejamos o dia em que toda justiça será feita e nós possamos ver o nosso querido Salvador voltando nas nuvens dos céus. Queremos estar preparados, queremos ser transformados à imagem e semelhança dele pela ação do Espírito Santo. Abençoe cada um de nós e que nós possamos estar com os braços abertos, a testa erguida e olhando para cima e com a alegria de receber o nosso querido Salvador. São bênçãos que nós suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos nossa gravação aqui. Só um minuto.